Oi, gente. Vamos falar um pouquinho do meu vídeo que eu compartilhei? Eu compartilhei um vídeo onde eu tava comendo 3 ovos, 2 fatias de bolo de fubá sem glúten, sem lactose e sem açúcar, mais um cappuccino. Eu não sei se o comentário é fake ou não, se é um hater ou não. Enfim. Porém, ele entrou num critério que eu achei bem até interessante o comentário dele, que ele falou assim que comer essas coisas tá errado. Aí agora eu queria entender. Fazer uma alimentação correta é errado? É sério que as pessoas acham que é errado fazer uma alimentação correta? É errado seguir uma alimentação onde você pode comer saudável, sem produtos industrializados, o mais limpo possível? Sério que as pessoas ainda acham que isso é errado? Que eu vou passar fome? E sim, para emagrecer você precisa diminuir a taxa de gordura, você precisa a taxa de gordura, desculpa, diminuir a porcentagem de ingestão de alimentos calóricos. Exemplo, agora eu vou almoçar. No meu café da manhã, comi 3 ovos mexido, mais café sem açúcar. Aí, agora eu vou almoçar. Aí, comi uma maçã também, depois. Até antes mesmo. Aí, agora o que eu vou comer? Eu vou comer alface e arroz, feijão e proteína. É isso daqui, não tem muito segredo, sabe? E as pessoas acham que isso é balela, né? Eu venho de um processo... Nossa, por que tá dando restrição? Não tô falando nada demais. Ai, gente, até isso, sabia? Fica chato. Deu 2 restrições aqui que eu nem faço ideia do que seja, mas enfim. Tá bom, né? Mas enfim, é pra falar sobre isso aí, sabe? Eu venho num procedimento que eu faço... Eu não vou falar uma dieta, mas uma reeducação alimentar desde 2020. Eu, de 2009 a 2019, eu cuidei de todo mundo e não cuidei de mim. A partir do momento que eu comecei a cuidar de mim, né, eu vi gente dizendo que não ia dar certo, que não acreditava, que isso era coisa pra, né, que eu ia ficar doente, que eu ia passar mal, mas pelo contrário. Tudo em mim melhorou. Desde a minha condição física, desde meus exames melhoraram. Na minha família eu tenho pessoas com diabetes, pré-diabetes, mas um problema que a obesidade traz. A gente que trabalha e cuida disso daí, a gente sempre vai ser, a gente pode ser uma ex-gorda, mas a obesidade infelizmente, ela tá classificada na Organização Mundial da Saúde. E as pessoas acham que quando você faz uma atividade, fazer algo desse tipo é ser loucura. E eu vou falar pra vocês que não é. Então, às vezes parece que cuidar da saúde virou loucura, sabe? Não tem sentido. Então, assim, eu comecei em 2020, de março de 2020 a dezembro de 2020, que quando foi que eu aprendi, apliquei, comecei a aplicar de verdade o jejum intermitente, eu eliminei 40 quilos em 9 meses. Eu não passei por cirurgia, eu não tenho nenhuma cirurgia estética, eu não tomei nenhum tipo de remédio que me ajudasse a emagrecer, algum inibidor. Eu não... E também, o que mais que eu não fiz? Mas essas coisas, né? Que todo mundo vai no mais rápido. Então, assim, nenhuma intervenção médica ou remédio. Tudo natural. O que eu fiz? Eu comia muito industrializado. Se vocês vissem meu carrinho antigamente, era cheio de produto industrializado. Hoje, é o mínimo possível. Tudo que, tipo assim, eu olho muito rótulo. A gente precisa aprender a olhar rótulo. Então, a gente tem que começar a cuidar mais desta questão. O que a gente tá pondo no nosso prato? O que a gente tá pondo na nossa alimentação no dia a dia, sabe? E isso é muito criterioso. Isso é fundamental para que a gente alcance. E tem mais. As pessoas acham modinha, que é um tempo. Ah, mas... Ou então te chamam de louca por fazer jejum intermitente. Mas, cara, o que eu faço, eu controlo o que eu vou comer. Eu controlo o meu tempo.
É o que as canetinhas, esses emagrecedores, inibidores de apetite estão fazendo. Você vai ficar um período sem comer. Porém, não é você que escolheu. É alguém que escolheu por você. É um remédio que tá trazendo isso pra você. E quando você decide por período fazer um jejum de 12 horas, de 14, 16 e vai aumentando progressivamente, você alcança o objetivo. E isso é muito importante. Mas aí é cada um, né? Cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua meta. Eu acho legal as pessoas que entendem isso, né? Fazer esse processo. Então, super vale a pena. De verdade. E assim, aprender a fazer o certo é o ponto crucial, sabe? No meu começo foi tudo por conta. Eu aprendi sozinha, eu fiz tudo sozinha, eu fui estudando, fui buscando. Não tinha ninguém que me orientava, não tinha ninguém que falava. Mas a certeza que eu tinha na minha mente era que eu não queria passar por nenhum procedimento. Eu não queria tomar nenhum remédio que me fizesse inibir o meu apetite. Eu queria e eu quis aprender a fundo como que eu poderia cuidar da minha saúde, para não ser mais ter efeito sanfona. Emagreci, engordei, e assim sucessivamente. Mas basicamente é isso, sabe? A gente precisa aprender a cuidar mais da nossa alimentação, aprender a ter mais disciplina, que eu acho que isso é um primordial também, como a gente tem de disciplina. Eu gosto de trouxinha. E comer certo não faz mal, tá? Fazer uma alimentação. Semana que vem é meu aniversário. E eu vou almoçar uma comida japonesa, porque eu estou com vontade. Faz muito tempo que eu não como. E eu só como assim, que eu considero pra mim datas especiais. E aí só é nesse momento que eu vou comer, que eu vou participar. Ai, Deus do céu. É sério. O que eu estou falando restringe. Gente, eu não acredito nisso. Não acredito. Eu vou fechar. Porque o que eu falei é engraçado, né? Umas coisas nada a ver. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Se é diretriz, a gente acompanha as diretrizes. Vamos ser educadinha, bonitinha. Não tô falando nada demais, tô falando sobre saúde. Você vê um monte de gente falando sobre porcariada e não restringe. Tá, boa. Vamos lá, vou tentar explicar aqui, porque assim, como que tá restrito aqui, porque tá falando que eu tô falando coisa que não deve? Samantha, é isso, né? É assim, você vai pegar o tablete de manteiga, compra tablete que é mais em conta ainda, manteiga, tá? Eu usei com sal, mas você pode fazer sem sal. Aí você vai pegar ela e pôr numa panela e aquecer. Ela vai aquecer e vai começar a soltar uma fervura, a espuminha. Você vai pegar Peraí. Você vai pegar a concha, uma escumadeira, aquela de furinho, e... Não dá certo falar com comida. Você vai tirando aquela espuminha por cima até ela ficar clarificada. Aí você tirou aquela espuminha, você vai pegar um coadorzinho de pano. Eu prefiro usar um coadorzinho de pano. E vou peneirar, vou coar essa gordura já num recipiente de vidro, onde eu vou deixar. E assim, é só isso, é simples e não tem que mais, assim, ó. Ai, que segredo que tem? Praticamente nenhuma. E aí tem uma opção de você deixar ela mais um pouquinho fritando com os resíduos que ainda sobram, que ela vai dar mais uma saborizada. Ela vai ficar mais, não vai ficar tão amarelinha, ela vai ficar mais uma amendoada, sabe? Mas fica, menina do céu, pensa num trem bom e saudável, porque você pode usar assim, ó, nas tuas receitas pra cozinhar, você pode usar pra comer com um bolo, o que você quiser. E é super fácil. E simples, né? Não tem muita coisa. Você fala assim, nossa, qual que é o segredo exorbitante? Nenhum. É a manteiga ghee. A manteiga ghee você vai comprar no supermercado, você paga super caro. E assim, ó, essa manteiga que eu comprei pra fazer, eu paguei ela na promoção, em cada tablete, R$9.
E aí eu fiz esse processo, derreti, deixei ela esquentar, fui tirando a espuminha, deixei ela mais um pouquinho, que ela ficou mais douradinha, que eu queria mais douradinha. E aí ela ficou assim, um sabor surreal. Aí ela depois você guarda na geladeira normal. Mas é mais isso, não tem... Você conseguiu entender? Deu pra entender como é que é? Mas eu prometo que eu vou, na próxima vez que eu comprar, eu vou gravar um vídeo, vou mostrar como que faz, como que eu faço aqui. Mas se tiver mais alguma dúvida de alguma coisa, você pode mandar pra mim que depois a gente conversa, eu troco, assim. E eu também quero agradecer todo mundo que tá chegando aqui através desse vídeo. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes não estão entendendo. Ah, legal. Pode deixar, Samantha. Muito obrigada pela sua participação e por interagir aqui também, né? Porque isso é muito legal. Mas eu vou fazer, porque é bem simples, é muito simples. Mas você conseguiu entender, então, né? Precisa repetir. Eu acho que deu pra entender. Dois tabletes ou mais. Porque assim, também tem um detalhe. Ela vai reduzir. Porque como que ela tem essa espuminha, a hora que você tira, ela reduz a quantidade. E aí vai ficar só a gordurinha, sabe? Só a manteiga mesmo. Só aquela gordura clarificada, gente. Fica... Pera aí, ó. Eu vou te mostrar ela pessoalmente. Eu vou levar você até a minha cozinha. Quer ver? Ó. Eu estou comendo ainda. Você quer ver? Pera lá. Eu vou pegar aqui. Bem legal. Ó. Olha aqui. Aqui ela ficou um pouquinho mais dourada. Tá vendo? Não tá tão amarelinha. Ó, esse fundinho aqui é do resíduo que ainda ficou um pouquinho. Mas tá coada. Eu coei ela, tudo certinho. Mas você não... Assim, o cheiro é surreal. O cheiro é... algo que assim, eu não consigo nem mensurar quão gostoso que fica. Ela mais clarificada, sem deixar dar uma tostadinha, também fica muito boa. Você acha assim, nossa, eu tô queimando a minha gordura. Não, você não tá queimando a tua gordura. Pode ficar tranquila, que é assim mesmo, que vai que dá certo. Mas eu prometo que eu vou fazer. Na próxima, eu vou fazer esse vídeo mostrando certinho como que faz, tá bom? Mas eu agradeço por isso, sabe? É que assim, o meu intuito aqui, de verdade, não é ficar fazendo... No começo eu fui muito... você é blogueira. Mas o meu intuito é poder fazer aquilo que as pessoas não fizeram por mim, sabe? Dar dica, orientação, até mostrar o dia a dia. Eu sei que eu preciso aparecer mais vezes aqui. Mas o dia é tão corrido, eu tô estudando, eu tô numa fase de estudo. Então, assim, às vezes eu acabo até postando só alguma coisa aqui mais simples e sem aparecer muito. Mas é importante a gente aparecer porque eu sei que isso ajuda a entender. É igual eu falei, ao total hoje foram 50 quilos eliminados. E eu pretendo eliminar mais uns 15, 55. E eu pretendo eliminar mais uns 15. Mas isso é, assim, é gradativo. Pra mim, de verdade, perder os 40 quilos no início foi muito rápido. Foi em 9 meses. Os demais é mais lento, porque o teu corpo, o que acontece? Aí entra a questão das estratégias. Aí muitas vezes vai ter que mudar a alimentação. Sim, eu faço todo dia. Agora eu tô com um cronograma da minha nutricionista, que ela tá fazendo um cardápio pra mim, pra poder aumentar o volume de músculo. Porque assim, eu preciso aumentar o volume de músculo agora. E é tudo natural. E aí eu como 3 vezes no dia. E meu jejum é de 18 horas. Só que tem dias que eu faço de 20 ou 24. Então, pra poder ajudar nessa queima, né? Nessa baixo consumo de caloria. E fora que o jejum de 24 horas, ele te traz muito benefício. Mas eu também tenho uma situação que eu faço assim, ó, um protocolo de 18, 20 e 24 durante a semana. O que eu faço? Aí eu coloco certinho o cronograma. Aí eu faço ele 2 vezes na semana, eu faço de 24. Se não me engano, é 3 vezes de 18 e 2 vezes na semana de 20. Então eu faço por isso que chama-se até em jejum intermitente, né? Quando você faz de mais dias, é um jejum prolongado para autofagia, para benefício, para eliminar células ruins, para dar um descanso para o seu corpo, para dar um descanso para o seu intestino também. Então, assim, é muito legal e muito importante. Mas eu faço intercalado. E às vezes quando eu falo assim, e entra até essa questão. Porque pra mim, o que é às vezes mais desafiador hoje,
as primeiras 24 horas, né? Então eu faço também prolongado. Eu queria assim, o meu máximo foi, só que aí entra um detalhe. Eu fiz para uma conexão maior com o Senhor, com Deus. E eu fiz esse propósito, né, por algumas coisas também. E esse jejum prolongado de maior tempo foi de 12 dias. Porém, aí nesses 12 dias, para você poder suportar e aguentar, tem as estratégias corretas, que aí entra a questão. Aí vai entrar água com limão e sal, vai entrar em um determinado período caldo de ossos, que não quebra jejum, mas aí é chá, café. E eu vou te dizer assim, o que acontece com a nossa mente depois das 48 horas? Você fica com uma mente mais focada, você fica mais concentrada, tua mente fica mais leve, mais clarificada, eu falo assim, sabe? Clareia, você tem mais atenção, você consegue... Você não tá pensando só em comer, tua mente, você não sente fome, não passa... eu passo fome. Não, você não tem... na verdade, você não tem fome. Eu fiz Lecube, emagreci muito, entrei no modo platô e desisti. Não... Quando eu entrei nesse modo platô, foi quando eu comecei a mudar a estratégia. Porque o que acontece? Como que se você faz ele sempre todo... Porque no começo também eu fiz aí, eu fazia só 20 horas. Tipo assim, eu almoçava meio-dia, 1 hora, ou às 2 horas, e fechava, não comia mais nada. E aí, e eu fazendo de 20, 24, então entrou nesse efeito platô. E aí foi onde eu comecei a fazer estratégias diferentes. Eu comecei a alternar mais o período de jejum para poder conseguir emagrecer, para conseguir eliminar mais peso. E deu certo, tá? Teve dias que nesse período de jejum, assim, ó, em média, eu já cheguei, quando eu fiz jejum de prolongado de até uns 5 dias, já cheguei a eliminar em base de, tipo assim, ó, de 3 a 5 quilos. Isso é bom. Mas, então, isso é uma coisa que eu tava falando, sabe? O que a gente precisa? Quando a gente emagrece, a gente acha que também pode voltar a comer tudo normal. Eu não sei se é o seu caso, se eu começo a voltar a comer as comidas do dia a dia, cotidiana. Sem uma dieta mais balanceada. Então, aí a gente fica nessa questão de engordar de novo. E eu vou falar pra você... E eu vou falar uma outra coisa. Nada de dieta restritiva louca. Porque eu tava com uma outra pessoa. Ele me deu uma dieta muito restritiva. Há 5 meses. E essa restrição me fez muito mal. Porque durante essa alimentação maluca, vamos dizer assim, eu engordei muito. Eu enchei muito. Porque era uma alimentação muito, muito pesada. É pra tipo atleta. E eu não quero ser atleta. Eu só quero ficar bem com o meu corpo. Eu só quero ficar bem comigo mesmo. Eu quero ficar magra. Porque eu nunca fui gorda. Mas a minha alimentação errada me levou a pesar mais de 135 quilos. Eu cheguei a pesar muito mais de 135 quilos. Eu nem pesava nessa época. Ó, tô fazendo uma trouxinha. Eu nem pesava nessa época. Eu tinha vergonha de subir nas balanças. Tanto que quando eu comecei... Eu não tenho vídeo porque eu tinha vergonha até de gravar. Eu me arrependo de não ter gravado vídeo pra mostrar os antes e depois. Eu só tenho fotos mesmo. Mas no começo, para o meu controle também, eu pesava uma vez no mês. Eu pesava uma vez no mês e tirava minhas medidas uma vez no mês. Nada mais que isso. E aí foi onde eu fui vendo os resultados. Coloquei metas escritas, escrevi o que eu queria. Aí fui lendo, li muitos livros. Tenho lido muitos livros sobre a saúde. Aí depois de um tempo eu comecei a ler livros sobre a biomecânica, física, para hipertrofia. E hoje assim, ó, como que eu tô com um percentual de gordura mais baixo, eu preciso aumentar o meu volume de musculatura, de músculo, para que esse músculo acelere o metabolismo e queime mais gordura. E aí agora eu tenho que fazer treino de força, tô fazendo. Qual o maior tempo que você fez de jejum? Então, Samantha, o maior tempo que eu fiz de jejum foi 12 dias. Eu acho que tem até aqui no meu perfil também. Se não tiver aqui, tá como dizem, a rede vizinha. Mas eu fiz 12 dias de jejum. Foi ano passado, no começo do ano. Eu comecei dia 2 de janeiro. E terminei, não sei se foi dia 16, deixa eu ver, dia 2 para dia 14.
Eu sei que deu 12 dias de jejum. E foi assim, ó, pra mim, eu treinei normal. Normal, tá? Não tive fraqueza. Eu fazia cardio, eu fazia minhas coisas, estudava com muito mais concentração. Então, assim, foi muito bom pra mim. E até um que eu quero fazer novamente, sabe? Um jejum mais prolongadão assim. Mas ainda não é momento, porque eu vou voltar de novo na nutricionista. E aí eu preciso fazer a dieta mais correta dela para que eu possa aumentar o volume de massa magra. Porque aqui em cima tá sendo mais a minha dificuldade, aumentar o volume de músculo aqui. Então, a água que eu tomava, sim, é água, é 1 litro de água, o sal rosa, 1 colher de chá e mais 1 a 2 limões nessa água. E eu ia tomando ela no decorrer do dia, que ela ajuda a repor eletrólitos. Por isso que eu falo assim, às vezes essa pessoa fala assim, eu tô me sentindo fraca, eu não sei porquê, eu tô com, minha pressão caiu. Mas você sabe o que acontece? Como a gente fica com falta de eletrólitos, o nosso corpo pede. Aí você tem 2 formas. Ou você vai comprar o eletrólito e fazer reposição, que não é baratinho. Ou você faz uso do sal. Sal marinho, sal rosa. Tem que ser sal integral. Eu gosto de usar o sal rosa, que tem mais minerais. E aí você faz essa reposição que não te deixa sentir essa fraqueza. E até a questão, eu acho muito doido, porque teve dias que me deu assim, nossa, me deu uma fome, mas primeiro eu tomei esse sal, essa água com sal, e me ajudou, tipo assim, a passar aquela vontade de comida. Porque, na verdade, às vezes a gente tá com vontade de comer alguma coisa. E identificar essa situação é muito legal também. Porque quando você identifica, peraí, é fome ou é vontade de comer apenas? Eu quero comer alguma coisa, como que tá? Então, você faz uma identificação e é bem saudável pra tua vida. Então, assim, a gente não pode desistir, tá? A gente tem que... eu caí, falhei, como que eu faço? Volta de novo. Você sabe onde você errou. Procura não fazer de novo esse erro. Busca a alimentação que te faz bem. Que nem assim, gente, eu não tô comendo nada demais. É arroz, feijão hoje, que eu tô com vontade de comer feijão. Eu não como muito feijão por conta de gases. E me dá estufamento, e fica muito, como que ele continua fermentando mesmo após quando vai pro intestino. Então, assim, eu não gosto muito de tá comendo sempre. Eu amo feijão, mas evito. E prefiro feijão preto, que ele tem mais proteína. E proteína, sabe? Legume, verdura, saladas. Mas então é isso. Que a gente possa cuidar mais da nossa alimentação, cuidar mais da nossa saúde, prestar atenção naquilo que faz mal, buscar conhecimento. Eu sou uma pessoa que assim, o que eu tenho, o que eu posso passar, eu vou passar. Porém, também eu aconselho as pessoas a buscarem mais conhecimento, a ler livros. Gente, tem muitos livros bons. O que você sente quando você, nesse sentido que você assim, não está conseguindo? O que ocasiona, o que te faz não conseguir prolongar esse teu jejum? O que tá acontecendo com você? Me explica pra ver se eu consigo te entender. Pra ver se eu posso te ajudar, na verdade. O que te faz chegar a um determinado tempo e não dar continuidade? Então, começa a fazer essa estratégia. Quando você começar a sentir que a pressão também tá baixando, tá te dando blackout, usa água com sal e limão. Depois você me conta. E a fome também tua vai diminuir. Bom, pelo menos pra mim foi assim que aconteceu. E quando eu aprendi essa estratégia da água, limão e sal, foi assim,
surpreendente. Porque aí você põe assim, cara, eu fiquei 23 horas, eu fico mais uma. Aí você ficou 24 horas, aí você põe assim, nossa, não pode ser. Aí você vai e fica mais 24, aí você fica 25, e aí você vai sendo o subsequente. Que nesse jejum de 24 horas que eu fiz, deu 18 horas da tarde, na minha cabeça vinha assim, ó, eu estou com fome, eu preciso comer alguma coisa. Aí na minha cabeça tinha assim, ó, 3 ovos cozidos, ou eu faço mexido, ou eu pego, porque assim, eu deixo tudo preparado já, normalmente assim, arroz, feijão e carne, eu já deixo preparado as marmitinhas. Aí eu falei assim, nossa, eu vou pegar uma da marmita e vou comer. Mas eu comecei a trabalhar a minha mente. Isso é uma trabalhar de mente, tá, ô Samantha? Você vai pôr assim, ó. Eu consigo, eu não preciso comer agora. Eu não preciso. E você vai trabalhar na tua mente, ocupa sua mente, procura alguma coisa que tira essa distração. Beba água, às vezes é vontade de beber, beba uma água. Então procura fazer algumas coisas que vai te tirar desse momento, tipo, nossa, foco de comida. Eu quero comer, eu preciso comer porque eu tô com fome. E aí você vai conseguir fazer mais tempo. É uma estratégia, assim, que eu sempre uso. Você acha que eu também? Entendeu? Eu falo assim, não vou conseguir fazer 24 horas. E aí, quando você põe assim, eu não vou conseguir fazer, você tá falando o que pra tua mente? Que não precisa, que tá tudo bem, você pode parar. Que você não precisa ter esse domínio. Mas aí, quando você começa a mudar tua mente, começa a trazer coisas pra tua mente, trazer pra você e mostrar pra você assim, ó, eu vou conseguir, eu vou ficar, você consegue. Com o tempo você vai conseguindo, porque você começou a trabalhar a positividade. Você tá trabalhando que você viu? Tá vendo? É a nossa mente, Se tem alguém que sabota mais a gente do que a nossa mente, não tem. Eu, que tenho mais de 5 anos que eu faço jejum, às vezes eu me saboto, às vezes me sabota assim, a minha mente me tenta sabotar. Tipo assim, não, tá tudo bem, você já emagreceu 40, 50, quase 60 quilos, não precisa, vai lá e come. Mas aí, qual é o objetivo que eu quero? Ah, eu vou começar a fazer o meu objetivo, então. Eu vou seguir até eu alcançar o que eu quero. Vai ser fácil? Não, é desafiador. Mas quando a gente tem disciplina, e eu acho muito legal isso, porque a disciplina faz fazer aquilo que você não quer fazer, mas que precisa ser feito. Então, quando a gente tem disciplina e constância, quantas vezes eu fui pra academia, tipo assim, morrendo de não vontade, não querendo ir, mas eu fui mesmo assim, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter a disciplina e a constância. Ó, hoje em dia, normalmente eu começo a partir das 18 horas. Isso também é uma situação muito interessante, essa pergunta. Porque o que acontece? No começo, por isso que eu falo, eu fazia de 2 a 3 refeições por dia. E tinha dia que eu fazia uma só. Mas a minha última refeição, normalmente, principalmente no começo, era até as 17h30. Depois disso, eu não comia mais nada. Então, aonde eu virava e dava as 20, 24 horas. Mas porque o que acontece? Segundo os estudos e ensinamento e pesquisa, quando você come muito tarde, você não tem um sono de qualidade. Porque o que acontece? O seu corpo, você pode até desligar a sua mente, né? Assim, parece que a gente tá dormindo, mas a gente acorda cansada. Você desliga a sua mente, mas o seu corpo tá trabalhando totalmente para fazer a digestão. Então aí você não dorme direito. Então assim, normalmente a minha última refeição entre hoje, nos dias atuais, vamos dizer assim, entre 18 e 19 horas. E aí eu vou comer no outro dia só a partir do meio-dia e 1h da tarde. Às vezes às 11, porque a partir das 11 eu posso comer. Mas aí quando eu quero dar uma prolongadinha a mais, então eu vou meio-dia, 1h, e depende. E quando eu vou fazer prolongado, jejum prolongado de mais de 20 horas, aí eu pego e prorrogo, né? Então aí é bem de boa nessa questão também. Mas a minha última refeição normalmente é esse horário, entre 18 e 19 horas. Mais que isso, não. Porque eu quero ter um sono de qualidade. Essa também... Seu problema é tomar... Luciana. Tá, seu problema é o café da manhã. Que horário que é o seu café da manhã? Porque assim, o que você pode fazer? Porque assim, há necessidade de você comer logo que acorda? Qual é essa necessidade? Você tá... É um hábito que você tem? Ou você consegue pular o café da manhã? Exemplo. Então, pra você que ainda tem esse costume de tomar o café da manhã, o que você poderia fazer? Fazer a tua última refeição no máximo às 20 horas. E aí, você prorrogar esse teu jejum até umas 11.
Aí você pularia o café da manhã. Mas nada impede também, às vezes, você pular o jantar. Tipo, você levanta, toma o café da manhã, come de manhã, almoça e faz o lanche. Depois do lanche você não come mais nada. Porque aí também vai te ajudar a entrar num jejum mais prolongado também, de maior tempo. Então aí ele vai te ajudar nesse processo. Então Então assim, basicamente eu começo em torno de 18 ou 19 horas, aí depende. E eu vou fazer a minha última. E eu vou abrir a janela de alimentação no outro dia, em torno de. Após as 11 horas. Mas normalmente eu faço. É que eu não sou muito de comer de manhã. Às vezes, é que nem hoje ainda eu comi, mas não é muito difícil eu querer comer alguma coisa. E tanto que eu comi só 3 ovos só e o café puro. Que nem a Samantha falou sobre o café puro. No começo, pensa numa dificuldade que foi tirar o açúcar, porque a gente tá viciado, né? E aí depois eu tirei o açúcar. Hoje meu café também é só sem açúcar. E também tomo chá, né? Chá diurético, que ajuda nessa questão de eliminar líquido, né? Ajuda no corpo também. Mas o meu café também é tudo puro. É sem açúcar. E eu aprendi agora uma modinha. Não é modinha, mas apreciar o café gourmet. Ele é muito mais gostoso, muito mais saboroso. Porque esse café que a gente compra extra forte, tradicional... São estudos, são pesquisas, ele tem muita palha e tal. Por isso que ele até que é mais queimado que o outro. Mas o café puro é muito bom tomar. Melhor coisa. Quem aprende a tomar café puro, toma café, é fácil acesso. O único café que eu não gosto muito, mas às vezes eu tomo assim por vontade, por não ter uma outra opção, é aquele café expresso de máquina. Não gosto. Não sou fã e não aprecio. Acho ele muito amargo, sei lá, muito forte. Não sei o que eles fazem nesse café expresso, mas tem esse detalhezinho que eu não sou muito fã. Pra mim incomoda um pouco isso daí. Mas o mais... uma coisa que eu achei que eu nunca... Porque assim, eu amo café. Tá calor, tomar café. Se tiver... E independente do horário eu tomo café. Coisas que eu aprendi. Que eu achava que o café não me fazia nada. Não me dava nenhuma interferência pra dormir. Só que eu entendi que dá. Então... eu tomo um café no máximo até 15 horas, estourando 16 horas. Porque senão ele atrapalha meu sono. Porque também você precisa ter um sono de qualidade. Você precisa dormir bem. Para que também, durante o sono, teu corpo libere as vitaminas. Que tem as vitaminas que o corpo libera quando tá dormindo, que nem a melatonina, o cortisol. Então, a gente precisa, entre outros, né? A gente precisa fazer essa higiene do sono, que é muito bom. Ó, um livro que eu li, que eu acho muito interessante, que pode ajudar também nessa questão, ele chama assim, ó, mude seus hábitos e melhore seus horários. É uma coisa assim. Depois eu vou tirar foto e vou compartilhar ele aqui. Mude sua rotina, mude seus horários, seus hábitos. É uma coisa assim. Ele ensina muito sobre essa questão de sono, horário de dormir, comer, tomar o shot de manhã para melhorar o nosso paladar. Então, assim, super vale a pena. Muito vale a pena. Então, são critérios, né? São estratégias que a gente vai colocando. E vai fazendo até dar resultado. No começo, quando eu emagreci, como que eu... não foi em 2000, foi no tempo da pandemia. Parecia que eu tinha emagrecido muito. Muito mesmo, assim, no sentido de... porque foram 40 quilos, né? De maneira natural. Tanto que quando eu voltei... quando as pessoas voltaram, assim... a uma rotina, perguntaram se eu tinha feito cirurgia pelo emagrecimento rápido que eu tive. Só que não. Como eu falei, foi tudo sem cirurgia. Mas é isso. Fazer o certinho, fazer o básico, ser disciplinada. Que a gente consegue resultado. A gente consegue.
Comece sempre comendo Comece sempre comendo legumes e verduras, proteína. Depois você come o carboidrato. Dá saciedade pra sua mente. Que nem assim, ó. Eu vou no mercado daqui a pouco. E aí, se você ir com fome, o que você vai fazer? Você vai acabar pegando qualquer coisa que tiver lá. E não é aconselhado, porque você acaba comendo coisa que vai inflamar teu corpo. Ler rótulo, procurar produto mais saudável, porque tem produto industrializado? Tem. Mas tem produtos mais saudáveis também. Então, assim, vai muito de critério, muito de... Tá falando assim, que a minha live tem algumas temas que algumas pessoas podem considerar desagradável. E ela foi restrita. Não tô fazendo comercial. Sua live pode ser recomendada. Não pode ser comentada. É engraçado, né? Você tá fazendo um negócio que não tem nada demais e dá esse tipo de restrição. Mas tá bom. Mas é isso, ó. Beijo, fica com Deus. Deus te abençoe. Que você possa fazer diferença esse ano. Alcançar seus objetivos. E ser a pessoa que vai influenciar outras pessoas a serem melhores. Que você possa conquistar o que almeja. De verdade. Que eu sei que é difícil a nossa luta para quem deseja emagrecer. Então é isso. Um grande beijo. Deus te abençoe. E até mais. Fique com Jesus. E bora ser melhor. Vou terminar de comer aqui, senão não termino. Quase acabou. Beijo, Deus abençoe. E sigam firme. Sigam forte no propósito que vocês querem. Não permita que o sabotador, que é a sua mente, faça você parar no meio do caminho e desistir do que você tanto deseja. Não é a sua mente que vai... na verdade, é a sua mente que vai ditar o que você precisa fazer de melhor. Mas então é isso, beijo. Deus abençoe e fique com Jesus. Quer desligar? A gente pode ser melhor todo dia.